Então, gente, novamente bom dia. Nossa aula de hoje é sobre fascismos, tá? Vamos focar hoje na Itália, onde surge, vamos contextualizá-lo, mostrar como foi o panorama, né, o meio que surgiu o fascismo e na Itália e em Portugal, que pouco se fala do fascismo português, mas foi um dos regimes mais longevos ditatoriais da Europa. Então, a gente precisa primeiro definir o que é o fascismo. Primeiro, vamos contextualizar. Quando surge o fascismo surge entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No momento em que a Europa está devastada, a economia está arrasada, o capital muito dependente dos Estados Unidos, né, pela reconstrução, mesmo os vencedores estão também arrasados. É claro que a Alemanha ela vai ter o ônus, né, de carregar a culpa e ter sua economia explorada pelos vencedores, Inglaterra e França, mas mesmo os vencedores não estão muito melhor. E o caso da Itália é interessante, porque a Itália a gente viu que na Primeira Guerra Mundial ela está do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro no primeiro round. Um ano depois, ela vira casaca. Ela aceita as propostas da Tríplice Entente e muda de lado. Termina a Primeira Guerra Mundial, a Itália não recebe nada daquilo que foi prometido, estava passando por uma crise econômica tenebrosa. Não é coincidência que, no final do século XIX até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, esse período que nós estamos falando aqui, o Brasil recebe muitos imigrantes italianos. Então, era muita gente fugindo da miséria na Itália. A gente deve lembrar que o sul da Itália, principalmente, é um sul agrícola, com técnicas muito atrasadas. Uma parte das terras estão nas mãos de grandes proprietários de terras, os camponeses são explorados, não há emprego, mesmo no norte, industrializado, devido à indústria bélica, à indústria automobilística, não consegue absorver a mão de obra e não tem emprego, a economia está muito ruim, inflação altíssima, a lira desvalorizada, desemprego maciço. Então, esse é um terreno fértil para o surgimento de um discurso populista e autoritário. Então, começa a surgir na Itália o desenvolvimento de grupos de extrema-direita, que nós vamos chamar de fascismo. Primeiro, a palavra fascismo vem de faccio. O faccio era uma espécie de feixe de varas, né? Imagine várias varas amarradas. Era um símbolo, na época do Império Romano, da unidade e da soberania do povo romano. Esse símbolo era um feixe de varas amarrado com um machado cravado no meio, simbolizando a justiça, a força do povo. Então, esse símbolo ele vai ser utilizado várias e várias vezes. Na Revolução Francesa, ele vai ser utilizado também. Ele vai ser utilizado como símbolo do povo francês. Até mesmo na nossa polícia militar, no brasão da Polícia Militar Carioca, tem lá o fátio, né? Isso não quer dizer que seja fascista, pelo contrário, né? Então, o fátio ele é um símbolo utilizado várias vezes, por ser o símbolo de unidade da população, de justiça, de soberania do povo, mas que é corrompido, pervertido pelo Mussolini. Então, vamos falar um pouco sobre quem foi esse cara, o Mussolini. Mussolini, durante a juventude dele, ele era filho de um comunista, de um advogado comunista, jornalista, que tinha um jornal de ideias comunistas. Ele, na sua juventude, ele defendia o comunismo, mas em algum momento, quando ele vê a Itália daquele jeito, traída pela Tríplice Entente, aquele miserê todo, e aí então aqueles valores do iluminismo, de crença numa sociedade melhor, que a ciência, que a racionalidade humana traria um futuro melhor, todos aqueles valores de igualdade, de fraternidade da Revolução Francesa, após a Primeira Guerra Mundial, eles são meio que deixados de lado, porque os homens que vêm da Primeira Guerra Mundial, e aqueles caras que combateram, quando eles voltam para a vida cotidiana, eles estão em frangalhos, seja o corpo, né, destruído, faltando membros, muitas das vezes os caras não têm mais nem rosto devido aos combates, mas os que voltam mais ou menos inteiros não conseguem se adequar à vida
cotidiana, porque também o seu psicológico está em frangalhos, então eles voltam embrutecidos. Todo aquele papo de liberdade, igualdade, fraternidade passa a ser visto como uma coisa cínica, algo que não tem mais espaço na sociedade. E a questão de valores como o liberalismo, principalmente depois da crise de 29, a ideia de que o capitalismo, a liberdade, né, funcionavam, isso também é deixado de lado. Então ele vai começar a criar uma terceira via, que não era nem o liberalismo econômico dos ingleses e americanos, nem o comunismo dos russos. Então o Mussolini vai tentar vir com uma terceira via, e essa terceira via, então, vai ser baseada no autoritarismo, partido único, corporativismo, e vai buscar apoio na população, nas massas, né, para se legitimar, para não parecer que ele é simplesmente um usurpador do poder. Ele vai buscar apoio nessa massa que está sem esperança, está desiludida com liberais e comunistas. Ele vai, então, desenvolver um culto à personalidade. O Mussolini vai se chamar de Il Duce, o líder. Vai também desenvolver um nacionalismo muito exacerbado. Se a gente for comparar, né, vamos fazer um quadro comparativo aqui, o comunismo, o socialismo comunista do marxismo, ele, que é adotado pelos russos, né, na União Soviética, ele é internacionalista. A Revolução Comunista é internacional. O Marx dizia o quê? Trabalhadores do mundo todo univos. Essas diferenças nacionais, essas fronteiras nacionais são invenção da burguesias locais. Né? Todos são irmãos diante da exploração capitalista. Então ele vai na contramão, Mussolini. Ele fala de nacionalismo, de culto à nação, a nação acima de tudo. E isso, então, ele vai ter uma postura antiliberal, anticomunista. Ele vai também favorecer o imperialismo e o colonialismo. Isso tem uma relação, né, no século XIX, foi aquela corrida para se colonizar a África e a Ásia. E ele vai retomar isso também. Ele vai até imaginar a Itália recobrando a glória do Império Romano, né, como se fosse um novo Império Romano. Ele vai usar símbolos do Império Romano, como o fátio, como a águia romana, os arcos do triunfo. Ele vai conseguir convencer, então, a população através, não do debate, mas sim de uma propaganda massiva, controle dos meios de comunicação, da educação das crianças, utilizando a violência também contra violência direta, como assassinato, linchamentos, incêndios criminosos contra opositores. Então, ele já em 1919 ele já começa então a criar uma espécie de milícia. Ele vai pegar aqueles vagabundos que não se adequaram à vida civil, jovens, idealistas, que fosse. Ele vai pegar essa galera e vai montar uma milícia chamada de Camisas Negras. Eles vão se vestir como se fossem militares com camisas negras, botas. E aí então vão invadir sindicatos, vão invadir jornais comunistas, como um dia o próprio Mussolini teve, vão botar fogo, vão assassinar políticos da oposição, de esquerda ou liberais. Então, não tem diálogo para o fascismo. O fascismo, ele acha que a lei é do mais forte. O meu argumento é a minha bota na sua garganta. É isso. Então, todos aqueles valores do iluminismo são jogados na lata do lixo. Então, tem uma postura até anti-intelectual. Não é à toa que muitos dos reacionários e conservadores atuais têm essa coisa contra intelectuais, contra a ciência, né? Há uma tentativa de retomar valores antigos, seja da religião mais tradicional ou de instituições tradicionais, como a suposta família. Então, tudo isso forma o que a gente chama de fascismo. Então, você tem um governo autoritário que tenta controlar todas as esferas da sociedade. Não é simplesmente o ditador, no caso, o Mussolini, querendo impor a vontade dele.
é mais que isso. A, tudo na sociedade passa a ser controlado. Então, a educação das crianças, a, as associações e agremiações culturais são controladas por eles, os sindicatos deixam de existir, ficam na ilegalidade, e há esse culto do líder. Então, você vê, se você andasse pela Itália fascista, você ia ver outdoors, cartazes, sempre exaltando a figura do líder, sempre aquela propaganda maciça contra os Estados Unidos, contra o comunismo. Então, não tem debate, é sempre aqueles discursos do Mussolini sendo transmitidos por rádio, em alto-falante, sempre a controlar mesmo a sociedade. Então, a própria individualidade das pessoas acaba se diluindo na massa. O importante é controle de massa. As liberdades individuais são jogadas para escanteio. Tudo pelo Estado, não pelo indivíduo. Tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. Esse era o lema do Mussolini. Então, em 1922, depois de uma derrota nas eleições de 19, os fascistas não conseguem muito apoio, mas diante daquela crise toda econômica, o governo liberal da Itália não consegue oferecer nenhuma resposta à altura. Em 1922, 50 mil camisas negras, gente pra caramba, liderados por Mussolini, marcham sobre Roma. O parlamento tenta fazer um estado de sítio para tentar sufocar essa manifestação, mas, diante da fraqueza do parlamento, o próprio rei convida, então, o Mussolini para fazer parte do seu governo. Em 30 de outubro, Mussolini se torna, então, primeiro-ministro da Itália. Então, de 22, quando ele chega ao poder, tendo o rei, Vítor Emanuel II, como simplesmente uma figura de enfeite, ele dá carta branca para o Mussolini, o parlamento vira uma figura, uma instituição apenas de enfeite, não tem muita força. E aí, então, em 1927, ele vem com a chamada Carta del Lavoro. O Fred associou o Mussolini, quer dizer, o Getúlio Vargas ao fascismo. Grande parte das pessoas associam Vargas ao fascismo justamente por causa da Carta del Lavoro. Engraçado que o Mussolini ele cria essa carta dando direitos trabalhistas. É algo antes até do próprio New Deal do Franklin Roosevelt, né? Não sei se é coincidência, mas muito do que ele vai fazer aqui, o Roosevelt vai também fazer lá nos Estados Unidos durante o mandato dele. Mas é claro que sem essas interferências autoritárias, né? Os Estados Unidos são uma democracia e os Estados Unidos se orgulham muito de conseguirem criar uma saída para a crise de 29 sem largar a mão de um autoritarismo, como foi o caso da Itália. Então, a Carta do Lavoro vem com as leis trabalhistas, onde é instituído, por exemplo, segurança do trabalhador, salário mínimo, também aposentadoria, várias coisas muito positivas. Tudo aquilo que vocês aprenderam com a Natália, da Carta das leis trabalhistas, da CLT do Getúlio Vargas, meio que já vai estar aqui, sim. Mas também tem um outro lado, né? A gente deve lembrar que se o Mussolini ele tem o apoio da massa para se legitimar, ele só chegou lá porque ele teve apoio das elites, seja dos grandes latifundiários, seja da alta burguesia e também da Igreja Católica. A gente deve lembrar que durante a unificação da Itália, a Igreja se posicionou contra a unificação da Itália. Né? Tanto é que o Papa, na época, fez beicinho, bateu o pé e disse: então eu vou me exilar no meu palácio, eu não quero papo com vocês. Quem vai superar essa crise entre o Estado italiano e o papado será o próprio Mussolini, contratado de latrão. Então ele vai criar o Vaticano, criando um país independente para o Papa governar e parar de fazer birra. Então, com o apoio da elite, ele chega ao poder, mas é claro, o que a elite quer? Que ele bloqueie o avanço do comunismo. Uma coisa importante, dentro das associações de trabalhadores, né, dos sindicatos, a ideologia comunista,
a ideologia anarquista também estava se tornando muito popular na Itália. Tanto é que o comunismo e o anarquismo chegam no Brasil através dos imigrantes italianos e espanhóis. Fred, novamente, o fascismo tinha um certo conflito com o liberalismo, professor? Sim. Né? A gente deve lembrar que, hoje em dia, né, os caras que se chamam liberais aqui no Brasil estão mais para reacionários do que para liberais e conservadores. Né? Na tradição inglesa, filosófica da Inglaterra, o liberal é um liberal conservative. Liberal conservative. No caso da França, liberalismo também é outra coisa. Só que no Brasil, e também em outros países da Europa, que o liberalismo, alguém que se diz liberal, só aqui que tem essa invenção liberal na economia e conservador nos costumes. Né? Esse daí é um Frankenstein. Eu me considero um liberal, né? Para o horror dos meus colegas de disciplina e de humanas, né? Que odeiam também liberais. Eu me considero um liberal, mas eu me considero liberal como um todo. Eu não sou apenas liberal na economia. Eu acho que liberalismo econômico e liberalismo individual, eu acho que o individualismo é uma das grandes conquistas da cultura ocidental. Eu não tenho problema de falar de cultura ocidental também. Né? Então, eu acho que o liberalismo caminha junto com a liberdade econômica, sim, mas não necessariamente. Não necessariamente. Eu sou liberalzão total, sabe? Eu acredito na liberdade individual, no individualismo. Eu tenho horror a movimentos de massa. Isso é minha opinião particular, tá, gente? Por favor. Isso aqui é um parêntese na nossa aulinha aqui. Eu estou expondo. Os alunos sempre têm curiosidade para saber o que o professor pensa, o que o professor quer falar, a sua opinião. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que o individualismo é uma das grandes conquistas do mundo ocidental. Não confundir individualismo com egoísmo, tá? Egotismo, nada disso. Individualismo, estou aqui falando das liberdades individuais. Criar uma sociedade justa, para mim, também passa por você oferecer meios para que cada indivíduo busque sua própria felicidade individual, possa crescer como pessoa. Eu tenho horror a governos que utilizam as massas, seja de esquerda, seja de direita. Tenho horror a isso. Então, eu sinto medo das massas, a turba, the mob, como diz em inglês, the mob. É uma coisa extremamente perigosa, as pessoas param de pensar. Né? As pessoas entram num devaneio coletivo e começam a fazer coisas terríveis, né, em massa. Por isso que eu tenho muito medo do fascismo, né, por causa disso. Então, assim, gente, não se acanhem, sempre façam intervenções como o Fred fez, por favor. Então, o fascismo ele entra em conflito, sim, com o liberalismo, tá? Pois é, se ele entra em conflito com o liberalismo, então ele é anticapitalismo? Não necessariamente, tá? É por isso que a diferença do comunismo... Por que o fascismo não é de esquerda? Porque a esquerda preconiza a destruição do capitalismo. O socialista, o comunista, imagina uma sociedade onde não haja o capitalismo, ou seja, não exista a sociedade de mercado, não exista a propriedade privada, não exista uma sociedade dividida em classes sociais de acordo com sua renda, né? Com suas posses. Né? O comunismo não preconiza isso. Tanto é que não sei se vocês acompanham esses canais do YouTube, é claro que vocês acompanham, é muito melhor do que olhar para a minha cara, mas o Castanhari tentou, na melhor das intenções, fazer um vídeo falando sobre fascismo e eu não vi o vídeo, não quero ver, mas muitos intelectuais, muitas pessoas criticaram muito duramente o Castanhari. A culpa não é dele, ele devia estar falando de série antiga, de desenho animado, e está falando de uma coisa que não é da alçada dele, né? Que é o fascismo. Ele até associou o fascismo, por exemplo, ao stalinismo, ao maoísmo. E aí eles falaram, não tem nada a ver, cara. Comunismo e fascismo não tem nada a ver. O modus operandi é parecido? Sim. Pois é, mas não adianta não você buscar o apoio de historiadores e você passar por cima, né? E tirar uma conclusão totalmente diferente. Né? Porque ele não é historiador. Essa é a questão. Ele não é um cientista político. Ele não é um sociólogo, ele não é um filósofo. Não estou dizendo que uma pessoa que não seja nada disso não tem direito de construir
uma opinião sobre o assunto, como vocês têm obrigação. Não digo nem direito, acho que vocês, como estudantes, vocês têm direito, sim. Porque a crise da Venezuela não é somente por isso, né? Não é somente por isso. Talvez isso aí seja o Marcelo Eric fala assim, teve uma vez que ele falou que a crise na Venezuela era causada pela baixa no preço do petróleo. Aí criticaram ele também, porque a coisa é muito mais complexa. Não cabe aqui a gente falar sobre, mas tem a ver com a base mesmo da própria economia da Venezuela, mas também pelo aparato, né, do Hugo Chávez controlando a sociedade, fazendo acordos escusos com as forças militares para chegar ao poder e criou essa loucura toda que é lá. Fred, mais fácil pôr os historiadores para falar. Talvez se ele buscasse entrevistar alguns historiadores para dizer, cada um deles dizer a sua definição de fascismo e em cima, e até mesmo que perguntar, poxa, cara, será que eu posso colocar então o stalinismo, já que o modus operandi do stalinismo é muito parecido, né? Porque no stalinismo você também tem partido único, você também tem supressão das liberdades individuais, né? Pô, será que eu não poderia? Talvez se ele fizesse dessa maneira, não chegasse e falasse assim, olha, é assim, né? O fascismo, então o Stalin, o Mao Tse Tung, fascista também. Não sei se ele falou desse jeito, mas então é muito perigoso, porque cria muitas dubiedades, muitos erros históricos, né? Mas eu acho que vocês não vão cair nesses erros, não por mim, mas pela própria capacidade de vocês de compreensão. Então, gente, o que é o corporativismo que eu falei desde o começo, como uma das características do fascismo? O corporativismo, então, é a negação da luta de classes, né? A gente deve lembrar que o corporativismo, ele assim, os caras criaram corporações, substituíram os sindicatos, né, que era a livre organização dos trabalhadores para lutar pelos seus direitos, né, que a gente chama de sindicatos. E esses sindicatos foram postos na ilegalidade. E no lugar dos sindicatos foi colocado as chamadas corporações. O que seriam as corporações? Eu acho que lembra um pouco as corporações de ofício da Idade Média. Então eles colocaram assim, de acordo com cada setor da economia, eles colocaram assim, uma corporação por exemplo, de industriais. Aí você tem os patrões e os trabalhadores da mesma corporação. E as disputas, né, entre trabalhadores e patrões seria mediado pelo Estado, né? Aí eu pergunto para vocês acham que nessa luta, patrões e trabalhadores, mediada pelo Estado, o Estado favoreceria quem? Né? É claro que são os patrões, né? Eu sempre brinco assim dizendo que a gente pode até concordar com Marx dizendo que, na verdade, a democracia liberal burguesa é cínica, que ela não é de verdade, porque quando você tem uma greve, a polícia desce os cacetetes em quem? No patrão, que paga baixos salários, ou nos trabalhadores que estão fazendo a sua manifestação? Então, o Mussolini imaginou essas corporações para não ter briga, né? Então ele media. O Getúlio Vargas fez a mesma coisa aqui no Brasil. Por isso que ele ia chamar de pai dos pobres, mas mãe dos ricos. Por quê? Para evitar uma crise que pudesse até levar a uma revolução comunista, né? Algo que aconteceu na Rússia. Para evitar acontecer isso, o Mussolini, então, criou essas corporações onde você nega a luta de classes, tá? Que a base do marxismo também é a luta de classes. O que é o motor da história? O que fez o feudalismo virar capitalismo no decorrer dos séculos? Para o Karl Marx, é simples. A luta de classes entre nobres, donos de terra e servos criou uma nova classe social, que é a burguesia. Essa burguesia, então, destrói o sistema anterior e criou o capitalismo. E você tem uma luta de classe dentro do capitalismo, que é a burguesia, dona do capital, e a mão de obra, que é o proletariado. O Mussolini fazendo valer o nacionalismo, né? Dizendo, todos nós somos italianos, não tem que ter essa briga, vamos nos unir, criando então essa união entre trabalhadores e patrões. Mas é claro que ele vai passar por cima da desigualdade, vai passar por cima da coisa que é inerente, né? Dessa disputa que é inerente do capitalismo.
porque é claro que o patrão vai sempre querer mais lucro, o trabalhador vai querer comer um pouco melhor. Então vai ter sempre essa briga. E ele vai passar por cima. Então, utilizando de força bruta para sufocar greves, rebeliões, manifestações, ele vai favorecer sempre os patrões. Alguma dúvida até aqui, gente? A gente tem menos de 5 minutos. A gente poderia falar rapidinho aqui do salazarismo, né, de Portugal. O Salazar também vai ser uma... Portugal, na Primeira Guerra Mundial, vai ficar neutro durante a Primeira Guerra Mundial, mas Portugal, que já era um país muito atrasado, antes da Primeira Guerra, durante e depois, um país com a indústria muito pequena, uma população pequena, um país agrícola, que dependia muito da exploração das suas colônias. O Império Português, no século XIX, ele já era um império muito decadente, ao contrário da Inglaterra, da França, da Itália, da Alemanha, da Holanda, que tinham vastos impérios no mundo todo. Portugal tinha uns farelos, né, espalhados pelo mundo. Já tinha perdido o Brasil há muito tempo, era o mais rico das suas colônias, então fazia de tudo para manter as colônias na África. E isso aí, cara, vai ser terrível, porque Portugal, então, para manter um certo orgulho nacional e explorar as riquezas da África, vai gastar muito mais mantendo um exército colonial num vasto território, uma população pequena, que não vai dar conta. Então, em 1926, antes da crise de 29, olha só, teve um golpe militar, onde os militares viram que o país estava degradando para um caos. Eles derrubam o governo, instauram uma ditadura do Antônio Carmona. Ele também se inspira muito no fascismo da Itália. O Mussolini já estava há um tempo já no poder. Ele adota as ideias do fascismo, totalitarismo, tudo aquilo que a gente falou. E em 1932 eles chamam para ser o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o Salazar, o Antônio de Oliveira Salazar. Em 1932, o Salazar meio que se torna primeiro-ministro, deixa de ser ministro da Economia, se torna primeiro-ministro, e ele meio que bota para escanteio o presidente da República, né, o ditador, então, é jogado para escanteio, e então ele toma o poder, controla ainda mais a mídia, aumenta o autoritarismo, tira as liberdades individuais. Ele é apoiado pela alta burguesia, adota as medidas protecionistas para ver se desenvolve a indústria de Portugal. Portugal fica muito fechado, né? Portugal meio que se isola do resto da Europa com o Salazar. Esse governo Salazar a gente vai chamar de Estado Novo, não confundir, é claro, com o Estado Novo do Getúlio Vargas. O que a gente pode tirar disso tudo é que tanto Getúlio Vargas quanto Mussolini, quanto a União Soviética, são um reflexo, mais tarde o Hitler, são um reflexo da crise do capitalismo mundial, crise do liberalismo enquanto ideologia. Tá? E a ditadura do Salazar vai de 1932 a 1975. Tá? Então, é quando acaba o Império Português na África também. Tem a Revolução dos Cravos, os próprios militares derrubam o governo. O Salazar já estava doente, estava desacordado. Ele estava em coma, tinha outro cara no poder, que eu não lembro o nome do cara, não anotei. E aí, então, os militares mesmo dão um basta no Império Colonial na África e dão um basta também no fascismo. Isso em 1975. Olha só, o colonialismo, a dominação na África dura todo esse tempo. E o fascismo em Portugal. Quando, olha, Hitler já tinha sido, a Segunda Guerra Mundial já tinha sido destruída, já tinha sido vencida há 30 anos, está lá o Salazar durando. Né? Gente, alguma dúvida? Algum problema até aqui? Gente, tragam questões também, tá? Fiquem atentos ao que acontece no mundo. Não é porque nós estamos isolados que a gente deve esquecer o que está acontecendo lá fora, né? Por favor, vejam o vídeo do Castanhari, tragam para mim novas questões. Eu não sei se eu vou ver. Tá? Semana que vem a gente vai falar sobre, então, o fascismo na Alemanha e na Espanha. Né? A cereja do bolo de merda, é o Hitlerzinho. Então, vamos falar do fascismo na Alemanha e como ele vai levar o mundo à catástrofe. Muito obrigado, Vitor.
Valeu. Gente, enriqueçam mais nossa conversa. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Meninos, eu vou pedir só que vocês não saiam por enquanto, que eu vou tirar a nossa fotinho para mostrar para o nosso amigo, o nosso querido coordenador.